dia para todos. Bom dia, Robertinha. Cheiro para o Ricardo, cheiro para a tua moça que completou mais um ano de vida. Parabéns para vocês. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carol, Dani. Bom dia, Camila, Laudeci, Betânia, Pastor Renato dos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, Lorene e Fernando. Deus abençoe vocês. Bom dia, Manuel e Beatriz. Bom vê-los aqui. Temos orado muito por vocês, especialmente pelo Manuel. Bom dia, Selminha. Bom dia, Adriana, Jaqueline, Claudinha. Adriana de Portugal. Bom dia, linda. Grande Lincoln, bom dia. Ó o PA, rapaz. Grande guerreiro, Paulo André. Deus te abençoe, irmão. Fortaleça no seu trabalho aí, na linha de frente aí da imaginologia. Deus te abençoe. Beta, bom dia. Já tinha falado, né? Tem algum gastrônomo aí que eu não estou identificando quem é, mas bom dia para você. Renatinha, bom dia. Rapaz, enquanto o povo entra, deixa eu contar uma comédia aqui para vocês. Esse meu óculos aqui, como a grande maioria dos óculos, é aquele que embaixo aqui você tem o grau para enxergar, né? Ou sei lá, o formato dele eu enxergo aqui por baixo e em cima para longe. Aí, aqui no Instagram é o seguinte, para eu ler os comentários, basta eu virar a bola do olho aqui para baixo, eu tô lendo todo mundo. Agora, se eu quiser ver lá em cima, por exemplo, que horas são para controlar o tempo da live, aí você tem que dar aquela levantada de queixo assim de velho, né? Fazer assim, ó. Aí eu digo, meu Deus, cara, o cara fazendo live comigo, ele dizendo, bicho, quando a pessoa começa a levantar, jogar a cara para trás assim para ver o que tá lá em cima, é um mau sinal. Pois é, eis-me aqui. É ridículo isso, né? Mas tô vendo aqui, ó, Tati, minha linda, parabéns para você pelo dia de ontem, dia da enfermeira, dia dos enfermeiros. Deus te abençoe, continue curando o Serginho, sua vida, traga restauração sobre sua casa. Norton, meu irmão, bom dia, querido, seja bem-vindo. Para quem não sabe, eu tenho um irmão homem, mora em Florianópolis, e uma outra irmã que mora no Rio de Janeiro, Ana Paula. Ambos do primeiro casamento do papai, mas como se de mesma mãe também fosse, né? Amo de paixão todos. Amém. Vamos começar então, né? Vamos dar início. A gente está seguindo a carta agora de Tiago, uma carta pedreira, uma carta que encosta a gente no canto da parede e chama para a responsa mesmo, né? Não que as outras não façam isso, mas Tiago a faz de maneira muito mais explícita, muito mais urgente. Também Tiago era aquele cara que estava na linha de frente. Para quem não lembra ou não viu o primeiro estudo da carta semana passada, o Tiago era ninguém menos do que o pastor da primeira igreja cristã em Jerusalém. Quer dizer, o primeiro lugar onde, ou a partir de onde o cristianismo se espalhou para o mundo, ali o Tiago lidera uma primeira igreja. Então ele estava no epicentro de uma perseguição que exigia dos cristãos uma prova material e concreta da fé e das convicções que eles tinham. Então, ali em Jerusalém, de um lado vinha o Império Romano, que queria contínua e constantemente abafar toda e qualquer suspeita de sedição, de traição. Então chamar Jesus de rei e de senhor era uma afronta a César, aos imperadores romanos, que se auto-intitulavam reis e senhores de tudo, né? A palavra grega para senhor é uma palavra bem abrangente, é uma palavra chamada Kyrios, que significa este senhor soberano de tudo. Então você chamar Jesus de senhor soberano de todas as coisas frente ao senhorio soberano de César era uma afronta. Então lá em Jerusalém os olhos de Roma estavam muito atentos para essas tentativas de se entronizar outro rei que não fosse César. E por outro lado os judeus, que olhavam para o cristianismo como uma seita dissidente, uma heresia, uma agressão aos princípios mosaicos da lei. Então Tiago estava ali, coordenando a igreja cristã no primeiro século, no meio dessa crise imensa. E não é à toa que por isso ele começa a sua carta falando sobre provações,
sobre problemas práticos e cotidianos que a fé cristã enfrentava. Então eu vou ler com vocês agora o primeiro capítulo e vou ler a partir do verso 2. Na segunda-feira a gente pegou o verso 1 do capítulo 1 e fizemos todo aquele introdutório, né? Uma coisa interessante que muitos não sabiam é que o nome Tiago no grego é Iacobos, que vem de Jacó lá no hebraico. Então o Tiago é o mesmo nome de Jacó. Interessante isso, né? E no inglês é James. Muita gente não sabe, mas ok, curiosidades à parte. Vamos então orar, pedir direção ao Espírito Santo de Deus para a gente e vamos ler o capítulo 1 da carta de Tiago. Eu vou ler a partir do verso de número 2, ok? Um golinho aqui no meu café. Acabou o cafezinho da manhã, já está desde cedo aqui em cima da mesa. Vamos orar? Vamos lá. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia. Para muitos o dia já começou há bastante tempo, para outros está começando agora, mas seja como for, que nosso dia comece na Tua presença e que agora essa Tua presença se concretize na Tua palavra. O Senhor nos diz que o Senhor Jesus é a palavra encarnada de Deus. Portanto, nós estamos aqui agora diante do Senhor Jesus. E te pedimos, Deus, que conforme lemos a Tua palavra, o Teu Espírito fale conosco. Que não seja aqui apenas um tempo de aprendizado teórico, Deus, aprendizado mental, que não sejam apenas informações, mas que seja ainda mais um tempo de formação, um tempo de aprendizado prático vivencial. Nós oramos, Deus, e pedimos que a Tua condução nos leve nesse momento agora, para que a gente aprenda mais do Senhor e seja por esse aprendizado encorajados e desafiados, Deus. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Para quem está entrando agora, eu estou na carta de Tiago, capítulo 1. Vou ler a partir do verso de número 2. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, por exemplo, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. E lhe será concedida, né? Peça a Deus, que dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Verso 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu vou parar aqui, né? O meu desejo era ter lido o primeiro capítulo inteiro hoje, mas a gente tem sempre que fazer aquela opção por profundidade em detrimento da pressa. Às vezes, em nome da pressa, a gente acaba perdendo a oportunidade de ser profundo, de parar com detalhes. E eu gosto sempre de fazer essa análise, porque como o esporte que eu amo e gosto, e por razões óbvias não estou podendo fazer agora, que é a corrida, quando a gente corre por lugares da cidade, mesmo a gente estando correndo, é diferente da gente estar dirigindo. Então, na corrida, a gente está mais lento e a gente olha cada cantinho e diz assim, meu Deus, não sabia que isso aqui era uma subida, ainda que leve, não sabia que nesse muro tinha aquele detalhe ali daquela pintura, etc. De carro a gente passa a batida, não sabe sempre se uma subidinha leve é de fato uma subida ou uma reta, ou seja, quanto menor a velocidade, mais a nossa capacidade de percepção de detalhes e retenção de ensinos. Então, eu abri mão. Hoje eu ia ler o capítulo primeiro inteiro, mas conforme eu estava estudando o primeiro capítulo, eu falei, gente, esses primeiros 6 versos aqui, do 2 ao 8º, na verdade são 7 versos, do verso 2 ao 8 tem ensinos muito preciosos. Então a gente vai devagar para poder aprofundar, ok? Então, olha como é que começa o texto. No verso 2, ele fala sobre a nossa atitude no meio das provações.
Se você está chegando agora, eu acabei de recapitular que Tiago escreve num contexto de provações continuadas e cotidianas e diárias. Ele era líder e um líder expressivo da igreja cristã do primeiro século na cidade de Jerusalém. Jerusalém era o epicentro do mundo religioso naquele lugar do mundo. Ainda não havia igreja romana, ainda não havia igreja ortodoxa grega, né? Haviam religiões pagãs, politeístas espalhadas mundo afora. Mas o judaísmo era muito forte em Jerusalém e o cristianismo, que começa como era visto de fora como uma seita judaica, acontece ali naquele epicentro religioso. Então o Tiago escreve desse lugar que estava em contínua ebulição, efervescência religiosa. Então era um lugar onde os olhos estavam voltados para esse lugar e qualquer desvio, qualquer palavra diferente do que era acostumado a se pregar soava como ameaça. Então ele estava debaixo de constante perseguição. De um lado Roma, de outro lado o judaísmo oficial instituído e fundamentado em Jerusalém. É lá que o Tiago estava. Então ele fala sobre a realidade das tribulações, perseguições, provações, pessoas que deixavam de ser judias e se transformavam em cristãs, pessoas que deixavam de cultuar a divindade grega da vez para cultuar agora a divindade única e verdadeira chamada Jesus Cristo. Então essas pessoas enfrentavam segregação, preconceitos e provações grandes. Aí o Tiago escreve no verso 2 algo que é revolucionário. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Primeiro ele diz assim, meus irmãos. Ele não está falando de maneira como quem se coloca de fora e fala para uma comunidade que está sofrendo, mas o cara está no bem bom. Não, ele está dizendo o seguinte, irmãos, nós estamos juntos nessa. Eu sei do que vocês estão passando porque eu passo também. Então ele já abre essa palavra de maneira compassiva. Aqui ele vai com empatia. Ele diz, eu não estou escrevendo para pessoas que eu não conheço e as quais enfrentam dores que eu não sinto. Ele está dizendo, meus irmãos, como quem diz assim, nós somos partes desse mesmo corpo. E se somos membros de um mesmo corpo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo vai sofrer junto. Então eu estou sofrendo com vocês. É como ele começa dizendo, meus irmãos, motivo de alegria, tenham como motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Pois bem, aqui ele já começa a abrir a cabeça da gente para dizer o seguinte, a gente vai passar por provações, é inevitável. Agora, a forma como você passa por elas será absolutamente diferencial e decisiva para o tipo de caminhada que você vai ter nesse mundo cheio de tribulações. E aí ele diz, tenham para si motivo de grande alegria o passar por provações. Deixa eu explorar um pouco esse termo passar pela provação. Quando a gente vai olhar lá no original, que foi escrito em grego, a tradução que é mais repetidas vezes colocada dentro do Novo Testamento, o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Esse termo passar por, no caso aqui passar pela provação, ele também é traduzido por cair em. Lá, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, no verso 30, Jesus está contando a famosa parábola do bom samaritano, e aí ele diz o seguinte, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão dos assaltantes. Então, esse cair em, ou passar por, encarar a aprovação, não é apenas algo que aconteceu assim um dia. É algo que acontece e que acontece sem motivo. Não tem razão muito clara. Não está pré-determinado, não é nem necessariamente consequência lógica de escolha errada que fizemos. Olha o exemplo lá que Lucas coloca na parábola do bom samaritano. Um viajante estava indo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes e salteadores.
O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as provações simplesmente acontecem. A gente pode estar fazendo tudo certo. O camarada estava indo fazer negócios em Jericó, é o que o texto lá diz em Lucas 10, parábola do bom samaritano. Ele estava levando a vida dele. Ele estava no carro indo para o trabalho, ele estava, sei lá, em casa cuidando da vida e simplesmente aconteceu. Essa é uma primeira lição importante para a gente, para dizer que não existe essa coisa do sujeito que está blindado, que nenhum mal acontece. Nós estamos no meio desta crise do Covid-19 enquanto doença real, enquanto uma crise viral que está acometendo tantas pessoas, e agora, conforme já meses estão se passando, a gente tem começado a estar cada vez mais perto de casos de pessoas conhecidas que ficaram doentes. Eu mesmo nesse momento agora estou suspeito, né? Fui fazer exame ontem, estou esperando, estou com alguns sintomas, mas estou bem, graças a Deus estou bem, tá? E agradeço inclusive as orações que têm sido feitas por mim, muito carinho dos irmãos que têm me escrito, louvado seja Deus. Mas estou bem, se eu tiver eu estou com sintomas bem leves, mas cada vez mais a gente tem visto pessoas próximas a nós, ou seja, não tem ninguém blindado. Essa coisa, não, vamos orar para Deus blindar a nossa casa, não, isso não existe. Eu quero te lembrar de algo que falamos na introdução, segunda-feira passada, à carta de Tiago, que o Tiago, ele era um dos irmãos, um dos meio-irmãos de Jesus. E ele certamente ouviu o que Jesus falou durante seu ministério terreno. Dentre eles, dentre os ensinamentos, o ensinamento do Sermão do Monte é uma grande influência para essa carta de Tiago. Ele vai falar da fé a partir de obras, ou da fé que resulta em obras. Isso está bastante influenciado pelo discurso de Jesus no Sermão do Monte. Pois bem, lá no final do Sermão do Monte, Jesus fala sobre essa inevitabilidade das tragédias ou da doença, da tribulação. Ele fala lá, eu já repeti isso diversas vezes porque acho que esse é um ponto muito importante que Jesus faz para amadurecer a nossa fé. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, falando da casa do sensato e da casa do insensato, ou o prudente e o imprudente. Ele diz que o prudente ou o sensato é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Aí ele diz, esse sensato é semelhante a alguém que constrói uma casa em solo rochoso, vem a chuva, as águas sobem, os ventos batem forte e a casa permanece, porque está com firme alicerce. Aí ele diz, o insensato, por sua vez, ouve essa mesma palavra, né? O Sermão do Monte. Jesus fala isso na conclusão do Sermão do Monte, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aí o insensato ouve tudo isso e não põe em prática. Ele é semelhante a quê? Semelhante ao sujeito que construiu uma casa, não sobre uma rocha, mas sobre solo arenoso. Aí ele diz, a chuva cai, os ventos batem forte, as águas sobem e grande é a ruína daquela casa. Ora, qual é um dos ensinamentos poderosos dessa passagem? É que tanto o sensato que construiu sobre a rocha, botou a palavra de Deus em prática, como o insensato que entrou, ouviu por aqui, saiu por aqui e não construiu sobre a rocha, sobre ambos a chuva caiu, os ventos bateram e as águas subiram. Então, a gente pode estar fazendo a coisa certa, a gente pode estar buscando a Deus, a gente ora a Deus e diz, Senhor, nos protege e tal, e a gente crê no livramento de Deus. Eu louvo a Deus pelos seus inúmeros livramentos em minha vida. Mas eu preciso ter a maturidade de saber que nada disso me blinda contra coisas que aleatoriamente acontecem como fruto de um mundo que está fraturado pela queda. O nosso mundo jaz no pecado, é o que a palavra de Deus diz, e por isso o homem continua ganancioso, a justiça continua corrompida, a natureza continua falha em sua essência, e por isso a gente tem coronavírus rodando por aí. Entendeu? Então é importante a gente pegar esse primeiro ensinamento para dizer o seguinte, passar por provação não é uma coisa aqui e acolá só com gente que faz por onde as coisas darem errado para elas. Não. Tem gente que faz por onde sim. Mas ele diz o seguinte, é quando simplesmente a gente cai num momento ruim.
Isso acontece e é aleatório e está fora do nosso controle. Isso não é pessimismo, isso é um realismo que te chama a uma responsabilidade de pensar o seguinte: já que eu não tenho como me blindar e provações baterão na minha porta de quando em vez, eu não estou livre delas, tampouco imunes a ela, como agir diante delas? Como me portar quando elas vierem me visitar? E aí é quando Tiago começa esse ensinamento. Ele diz: tenham motivo de alegria. E como é que é isso, gente? Que loucura é essa? Como é que eu vou estar alegre no meio de uma crise pandêmica como essa? No meio de um momento onde a doença bateu na minha porta ou na porta de alguém que eu amo? Como é que a gente vai estar alegre? Que coisa contrassensual é essa? Só que ele continua. No verso 3 ele diz assim: porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vocês sabem. O Tiago está dizendo aqui o seguinte: eu vou ensinar algo para vocês que vocês não sabem ainda. Não, ele está dizendo o seguinte: já é fato para vocês. Vocês já sabem. O que eu vou ensinar para vocês, o termo grego aqui desse vocês sabem, o verbo saber, que é gnosko, é gnoskontes. Essa formação do verbo grego aqui significa o seguinte, e se repete 6 vezes no Novo Testamento, é para dizer o seguinte: é um conhecimento experiencial. Vocês sabem porque vocês já passaram por isso. Então não é algo teórico. O Tiago está dizendo o seguinte: vocês têm já essa vivência de que todas as vezes que a fé de vocês é provada no meio de uma tribulação, vocês o quê? Saem mais fortes do outro lado. Então ele começa o verso 3 dizendo: vocês sabem que a prova da fé de vocês agora nessa tribulação produz o quê? Produz perseverança. A palavra aqui para perseverança tem a ver com resistência, tem a ver com capacidade de suportar. Como a gente diria aqui no nosso Ceará, tem a ver com o couro que vai engrossando. É a expressão couro grosso, sujeito passado na casca do alho, como eu ouço também. Alguém que engrossou o pescoço e disse: pode vir que agora eu já encurvei e já vi que não quebra, eu aguento, pode mandar vir. Ou seja, as provações, elas me convidam a uma resistência, a uma luta por permanecer de pé, não na minha própria força. Se eu depender só de mim eu quebro, mas na força daquele que em mim habita. E se a gente tem essa consciência, aí sim faz um pouco mais de sentido o Tiago dizer: encontre motivos de alegria, porque vocês estão passando por essa provação, primeiro, juntos com aquele que os faz resistir, que pode até envergar, mas não quebra, e por causa disso vocês estão engrossando o couro, por causa disso a fé de vocês está ficando mais forte, por causa disso vocês estão adquirindo perseverança, resistência. E aí o verso 4 ele continua dizendo: e a perseverança tem que ter uma ação completa. Porque ele fala que quando esta perseverança aguenta e resiste e a tribulação passa, a gente sai do lado de lá com 2 características, está aqui no verso 4, maturidade e inteireza. Ele chama de integridade, né? Maduros e íntegros. A palavra íntegro vem de interger, que é inteiro. A gente sai do lado de lá mais maduros e a gente sai do lado de lá completos. Completos em que sentido? É que durante as dificuldades, e aí pensa comigo agora num momento de dificuldade pelo qual você passou, ou está passando agora, seja ele financeiro, seja uma perda, seja a doença, seja a angústia. Pensa na provação que você está passando agora e reflita comigo. Quando a gente vivencia isso, nós recebemos uma imensa oportunidade de revisar valores, de restabelecer prioridades. A gente tem falado muito sobre isso no meio desse tempo de quarentena, de dificuldades, de medos. A gente para e diz: puxa, já dei tanta importância para aquilo, estou vendo agora que eu vivo sem aquilo. E a gente começa a revisar valores, o nosso tempo, ou o tempo de qualidade com pessoas. Os tempos de dificuldades, eles nos tornam mais maduros porque a gente estabelece prioridades mais maduras. Ele faz de nós pessoas mais inteiras,
pessoas mais parecidas com aquela que Deus nos criou para ser. Só que você pode parar e pensar o seguinte: Mário, tudo isso faz muito sentido, é bacana, mas assim, eu simplesmente não consigo, eu não sei como num momento de dificuldade buscar de Deus essa sabedoria para poder olhar, rever prioridades, rever valores. Eu simplesmente vou só me afundando em desespero e medo, não consigo ser assim. Aí eu quero te dizer, bem-vindo ao clube, eu também não. E às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente se entrega a uma chateação extrema, deprime, né, enfraquece a nossa fé, mas puxa, a carta de Tiago está dizendo que no meio da provação eu tenho que desenvolver mais essa perseverança, endurance, como diz, resistência, é a tradução literal do termo ali, só que eu não consigo, e aí? Aí o Tiago continua no verso 5 e diz assim: se algum de vocês não conseguir, e ao invés de serem íntegros ou inteiros, vocês forem ao invés faltosos, aí ele diz, se faltarem vocês, por exemplo, sabedoria, né, faltou sabedoria, pede para Deus. Eu acho legal que o Tiago coloca aqui, dentre tantas coisas que poderiam estar nos faltando, ele diz que pode nos faltar sabedoria. Por que sabedoria? Preste atenção. Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. O conhecimento a gente pode até ter. Conhecimento de quê? De que a tribulação vai fortalecer a minha fé, e se eu aguentar e resistir, esta fé vai se tornar mais perseverante, vai me tornar maduro e inteiro. O conhecimento eu tenho. Só que a sabedoria é a capacidade de pegar aquilo que eu sei, do meu conhecimento adquirido, seja por estudo, formação ou por atividade prática de vida. A sabedoria é a capacidade de aplicar todo o meu conhecimento às situações e demandas do meu dia a dia. Então, sabe quando você olha para uma pessoa e diz o seguinte: rapaz, essa pessoa não tem a menor instrução, mas ela tem experiência de vida e isso fez dela uma pessoa sábia? É isso. A sabedoria é essa capacidade de aplicar tudo que a gente sabe, ou por conhecimento adquirido, ou por experiência adquirida, e aplicar nas situações da vida. Então Tiago está dizendo o seguinte: olha, se falta para vocês a sabedoria, pede para Deus. Deus é aquele que não só vai lhes fazer resistir, vai até dobrar pela tribulação, mas não quebra. Como ele também é aquele que vai lhes dar a sabedoria de olhar para tudo isso que vocês estão aprendendo e colocar na prática da vida de vocês e aplicar as questões do dia a dia. Então ele diz, se falta, admita que falta e peça para Deus, porque Deus vai dar de maneira abundante sobre vocês, para a vida de vocês. Porque ele diz, quem pede sem fé, quem pede dizendo, eu vou pedir aqui para ver se vai dar certo. Não, pede com fé, porque quem pede com fé, sem fé, ou duvidando, a palavra duvidar aí é vacilante. Quem pede de maneira vacilante é como a onda do mar. Sabe a onda do mar que empurra para o lado, empurra para o outro, ela nem está tanto aqui, nem está tanto lá, ela está sempre no vai e vem. Ele chama isso de mente dividida. A palavrinha grega lá para mente dividida é dipsikos, psique, mente. Di é divisão, né? Dupla, é uma dupla mentalidade. Lá no capítulo 4, verso 8 dessa mesma carta de Tiago, ele repete esse termo e lá ele traduz por lealdade dividida. Quem pede, mas não pede com fé, pede de maneira duvidosa ou vacilante, está com a lealdade dividida. Ora é leal ao Deus em quem diz crer, ora é leal à minha própria mente e angústia e ansiedade que não crê mais em nada. Então ele diz, largue isso para lá, isso aí é mente vacilante, isso é ser instável em tudo que faz, é onda que sopra, bate para lá e bate para cá. Crie constância, permaneça nesta fé que Deus te deu, peça com esta fé e Deus vai te dar a sabedoria que você precisa para no meio dessa tribulação você aguentar essa tribulação, resistir e encontrar alegria no meio dela. Aí, gente, o que lá no início parecia um absurdo para nós,
Puxa, ter alegria no meio das provações parece uma coisa alienada, muito abstrata, muito difícil. Mas aqui, nesses 7 versos, a gente vê que não. Tiago sabe o que está falando. O Espírito Santo está inspirando Tiago para escrever para essa comunidade, dizendo o seguinte: olha, a gente vai cair em provações. Elas acontecem, ninguém está blindado. Mas quando isso acontecer, se encham de alegria no Senhor, porque Ele lhes dá a capacidade de resistir. E se faltar alguma coisa para poder resistir, pede para Ele que Ele dá com abundância, com generosidade. Agora pede com fé para que você seja constante na sua caminhada com o Senhor. É um grande desafio. Eu não disse que essa carta encosta a gente no canto da parede. Tiago está dizendo, olha, vamos ter fé em Deus? Vamos. Agora, não é fé vacilante. Não é para hora você tá ali forte, hora você tá fraco. A nossa vida tende a ser assim. Eu paro e digo, não é para ser assim. Deus, me dá constância. Me dá a capacidade de todas as vezes que eu estou enfraquecendo, me fortalecer no Senhor. Porque essa constância é o que nos faz passar pelas tribulações com um coração alegre. Se não for alegre, vai ser reclamando o tempo todo. Se não for um coração confiante no Senhor, vai ser uma alma, uma mente dividida, vacilante. Então que o Senhor nos dê constância no meio das provações, em nome de Jesus. Amém, gente? Aleluia. Vamos orar então por isso agora? Já passei um pouquinho do nosso tempo, mas eu acho que a gente precisa orar. Feche seus olhos comigo agora, em nome de Jesus. Pai, essa palavra é um desafio para nós, Senhor. Ela parece quase algo de outro mundo, e de certa forma é mesmo. Mas é tão difícil que parece ser até desconectada da nossa realidade. Como estarmos alegres quando a doença bate à nossa porta, quando a crise financeira se instaura como uma realidade, quando os nossos bens são tirados de nós. Como estar alegre no meio de uma provação, Deus? Mas eu creio que é só aqueles que conhecem o Teu Espírito Santo habitando dentro de si que têm condições de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo significa passar por dificuldades imensas, sem abrir mão de uma profunda convicção de que o Senhor não nos abandonou, está nos fortalecendo e nos mantendo firmes, constantes, inteiros. Por isso, Pai, eu oro para que a presença do Senhor continue a nos dar esta confiança. Peço que neste dia de hoje o Senhor não só fortaleça os nossos corpos, nos traga cura física, como o Senhor fortaleça as nossas mentes e o nosso ânimo, nos trazendo cura para as emoções fragilizadas. No nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra nos anime, nos restaure a alegria no meio destas tantas dificuldades que temos enfrentado nesses dias difíceis. Que o Senhor nos levante como pessoas que podem ajudar a outras e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Maravilha, gente. E aí, um bom dia para vocês. Tem gente que está entrando agora, a gente já está encerrando. A live fica 24 horas aqui no Instagram e fica ad perpétuo no YouTube da igreja IP Nova Jerusalém. Todas as 23 lives que fizemos até agora estão todas lá para você se edificar, para você se encorajar e para você ser uma bênção mundo afora. Recadinhos para a gente terminar. Hoje às 20 horas eu prego no culto de oração da nossa igreja. Mas Mário, você não está aí com suspeita de Covid, com sintomas, etc. Estou, não saiu o teste ainda e estou em casa, quarentena total, lockdown. Mas a tecnologia nos permite pregar em culto, fazer lives, e a gente vai usar a tecnologia hoje para, durante o nosso culto, entrar a palavra deste que vos fala agora, para trazer a mensagem de hoje à noite, ok? Então, conto com você às 20 horas, nosso culto de oração continua e tá lá, vai ser uma bênção.
Amanhã nós teremos a live com o Dr. Petrônio, que seria ontem, mas por atribuições e um aumento absurdo de demandas na vida do nosso doutor, ele pediu que a gente adiasse. E vai ser então amanhã, o Corona Descomplicado. É o tema da entrevista que eu vou fazer com o Dr. Petrônio Leitão, pneumologista, alergologista, foi diretor do nosso hospital aqui do coração e do pulmão, o Hospital de Messejana. Então é alguém que tem estudado bastante, está com acesso às últimas pesquisas sobre essa pandemia, e eu acho que vai ser um tempo muito enriquecedor. Amanhã, às 5 da tarde, no Instagram da nossa igreja, IP Nova Jerusalém, tá certo? Eu nem sei se a gente anunciou que vai ser no da igreja mesmo, agora eu fiquei confuso. Mas aí você entrou no da igreja ou no meu, vai estar rolando a nossa live, vai ser... Não, desculpa, falei tudo errado. É no YouTube, agora eu me lembrei, é no YouTube da igreja, tá? A live é só pelo YouTube, IP Nova Jerusalém. Agora me veio aqui à mente de novo. Pois bem, gente, é isso. Esses são os avisos, Deus abençoe vocês. Vou encerrar aqui e a gente joga essa live lá para o YouTube. Que Deus os abençoe e até sexta-feira no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.